Pode sentar, pessoal, fica à vontade. A gente tem aí vivido dias onde a gente está procurando ficar muito atento, prestar muita atenção nas mudanças, né? Talvez você esteja com a mesma sensação que eu tenho estado nesses dias, de que assim, a gente quer e a gente sente assim o clima assim para acelerar, né, com a vida, com as coisas que Deus tem dado para a gente fazer, sabe, com o chamado de Jesus para a gente, enfim, todas essas coisas maravilhosas, e a gente poder fluir, viver livremente, enfim, com tudo que Deus tem nos dado. Mas ainda assim a gente fica assim, parecendo aquele carro que está fritando pneu na linha assim de largada, mas não sai ainda, né? Isso eu espero, né? Eu quero acreditar que isso é algo que está no teu coração. Existe um anseio, existe algo queimando no seu coração do desejo de viver dessa forma. Jovem é assim, pessoas cheias de vida são assim. Pessoas que olham para frente são assim. Pessoas que têm vida, que olham para frente. Pessoas que vivem de cabeça erguida, que sabem que tem um propósito de Deus na sua vida. Essas pessoas não querem perder tempo, não querem perder a oportunidade, né? E eu quero falar uma coisa sobre esse nosso envolvimento, assim, né? E também sobre nós nos movermos. Tem a ver com amor. Pega a tua Bíblia, por favor. Abre ela lá no finalzinho, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, um versículo só, que é o versículo 8, tá? 1 de Pedro 4, 8. E eu quero ministrar uma palavra no teu coração nessa noite, que é tsunami de amor, tá? Eu sei, você vai concordar, você está fazendo uma cara aí, que o título dessa mensagem é meio brega. Foi assim, não tinha outro, eu orava, eu pensava e tal, tsunami de amor, só vinha esse, então vai esse mesmo, mas pode ter certeza que a palavra é boa, tá bem? O título é brega, mas a palavra é boa, e é isso que importa, glória a Deus, aleluia, tá bom? A palavra de Deus diz assim: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Amém, pessoal? Que seja o Espírito Santo, em nome de Jesus, o grande ministro do teu coração, o grande mestre, aquele que vai iluminar as nossas vidas e vai mostrar para a gente coisas sobrenaturais, coisas eternas, preciosas para a minha vida e para a tua vida nesse momento. Sabe que esse versículo ele tem um detalhezinho que não está nele, mas que está no versículo anterior, no versículo 7. O versículo 7, ele começa dizendo assim: o fim de todas as coisas está próximo. E aí ele termina, e aí vem para o versículo 8, dizendo isso que a gente está lendo e meditando aqui, agora, né? Então entenda comigo, olha, vamos juntar essas duas coisas porque elas estão ligadas. O fim de todas as coisas está próximo, a Bíblia está falando isso para nós. Essa mensagem está aí. O fim de todas as coisas está próximo. Existe uma lista de coisas importantes. Mas, como a gente está lendo aqui na palavra de Deus agora, o amor deve estar sobre todas as coisas. Como eu estava falando, a gente está com aquele negócio, né? O acelerador já apertado, mas o freio de mão está puxado, a gente esperando ter mais liberdade para a gente se mover, fazer certas coisas, enfim, a gente com certeza tem um monte de ideias na cabeça, coisas importantes a fazer, mas a coisa mais importante de todas é o amor. É o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. E a gente tem que se ligar nisso. A gente tem que prestar atenção nisso, porque antes de dizer isso, tem um recado. Presta atenção, o fim de todas as coisas está próximo. São duas coisas, galera, que toda a juventude precisa aprender. Precisa entender. Todo jovem precisa ter consciência dessas duas coisas. A primeira delas é um senso de urgência. Lembre-se,
O fim de todas as coisas está próximo. Se alguém está sabendo disso, olha, o fim está chegando. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai correr. Ela vai procurar ser ágil em cuidar, se apressar para fazer aquilo que é importante. A tentação que a gente pode acabar sofrendo é relaxar, porque quando a gente pensa na vida do jovem, né? O jovem vai olhar para a sua vida e ele vai perceber que ele tem muito tempo pela frente. O jovem, normalmente, né? Ele tem mais história por vir do que história para contar, né? Vamos dizer assim, a perspectiva de uma pessoa, por exemplo, na nossa nação viver, é entre 75 e 80 anos, né? Não tem ninguém aqui que chega perto, não tem, mas a minoria chega perto disso, bem pouquinho mesmo. Mas a maioria aqui está bem longe disso. Ou seja, tem pouquinho de história para contar, mas tem um tempão de vida pela frente. E pensar dessa forma faz a gente relaxar. Ah, eu vou ter muito tempo. Ah, eu vou ter muita oportunidade ainda. Ah, estou tranquilo, se passar esse ônibus eu pego o outro da vida, né? Dizendo, mas como que dizendo dessa forma. Mas a coisa que a gente não pode se esquecer, que a gente precisa se ligar é o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo, porque ainda que tenha coisa para acontecer, mas as oportunidades de Deus na nossa vida passam rápido. Eu vou falar de novo. Ainda que você possa ter muita história pela frente, as oportunidades de Deus na sua vida, oportunidade é oportunidade, queridão. Vem, vai, e não tem esse negócio assim de replay, de oportunidade, de level 2. Não tem. Perdeu, passou, já foi. E junto com isso, a importância da gente entender que nós precisamos ter no nosso coração um senso de urgência para não perder as oportunidades de Deus na nossa vida, é a questão da prioridade. É por isso que esse versículo ele vai dizer, antes de tudo, ou acima de tudo. O que é isso? Prioridade. Ou seja, você tem uma lista, um checklist, né? Você tem lá na sua agenda, eu uso muito o Google Keep para as coisas que eu não posso me esquecer de fazer. Eu não confio na minha memória. Posso lembrar, posso não me lembrar. Então, o que eu faço? Eu uso muito bloco de notas do Keep. Aí anoto lá. E aí eu fiz, aperto lá o quadradinho, ele vaza. Se eu não fiz, toda hora que eu bater o olho, vai estar lá para me lembrar. E eu procuro organizar a minha agenda, o meu checklist, colocando as coisas urgentes, as coisas mais importantes no começo. Para eu já bater o olho nelas e perceber, isso daqui eu preciso fazer logo, né? Se é uma coisa importante, eu não vou colocar lá para o final, numa lista, sei lá, de 25, 30 coisas para fazer. Porque até chegar no final da lista, eu vou me ocupar com outras coisas. Prioridade. Saber quais são as coisas mais importantes e focar nelas. Colocar em primeiro lugar. Depois a gente vê o resto, né? Se a gente, na vida é assim, galera, se a gente consegue dar conta daquilo que é prioridade, a nossa vida já vai estar saudável. A gente não precisa dar conta de tudo. Vou deixar essa dica contigo, já que nós estamos falando de prioridades aqui. A gente não precisa dar conta de tudo que aparece na nossa frente. A gente precisa dar conta do que é prioridade. A gente precisa dar conta do que é prioridade. Se você não der conta do resto, pelo menos a tua vida não vai travar, porque as coisas mais importantes, você está cuidando delas. Faz sentido isso para você? Faz sentido? Eu vou dizer, vai se acostumando, negão. Porque não dar conta das coisas que tem para fazer, você que já trabalha, você que está estudando, na escola, na faculdade, é muita coisa. Vai se acostumando. Então, se você já guardar no coração isso, se eu der conta do que é prioridade e não der conta do resto, a minha vida ainda vai estar pelo menos saudável, vai estar bem, né? Ainda que eu não consiga dar conta de tudo.
Galera, a gente pensar sobre isso, que aos olhos de Deus para a nossa vida, o tempo é pouco, as oportunidades estão batendo, e quando elas vêm, elas vão também. E que a gente precisa estabelecer prioridade para não perder as oportunidades. A gente precisa aprender com Jesus. A gente precisa olhar com Jesus. Ele é a chave. Ele é a chave tanto de entender aquilo que é mais importante e de focar naquilo que é o mais importante, como também ele é a chave de mostrar para a gente como colocar o amor como a coisa mais importante na sua vida. Jesus, quando ele estava com os discípulos dele, em João capítulo 13, ele fala assim no versículo 1, antes da festa da Páscoa, era onde Jesus estava, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, aí o texto vai dizer a respeito dele, amou-os até o fim. Olha só, Jesus começou a perceber, opa, o relógio já tá quase batendo as badaladas, as 12 badaladas. Jesus já estava sentindo o cheiro da cruz chegando perto dele. Ele já sabia isso era revelação do Espírito Santo. E aí então, ele percebendo isso, Jesus era muito ocupado. Ele tinha uma agenda intensa e cheia todo dia. Aí então, o que ele decidiu? Eu vou focar. Eu vou aproveitar as últimas oportunidades que eu estiver e vou me concentrar em estar com os meus que caminharam comigo. E aí fala que ele se concentrou em amá-los e amou a eles até o fim. Amou a eles até o fim. Quando foi o fim da sua trajetória aqui na terra, de maneira linear assim, falando? Quando ele morreu na cruz. É lógico que depois ele ressuscitou, ele passou mais 40 dias caminhando entre os homens até ir para o céu de vez, mas, direto assim, chega na cruz. O fim da vida de maneira natural, como qualquer ser humano, entende? Foi isso que ele fez. Ele entendeu assim, eu teria muita coisa para fazer se eu quisesse. Mas eu vou me concentrar no mais importante, aproveitar os últimos momentos, as últimas oportunidades, para estar com aqueles que eu amo e amá-los de todas as formas. Eu posso me lembrar, por exemplo, Jesus pendurado na cruz, ele olha para baixo assim, está lá, agonizando, pendurado pelas mãos, pelos pés, lá agonizando. Aí ele olha para baixo e ele vê Maria, a mãe dele, e vê o discípulo mais amigão do peito dele, que era o caçulinha dos discípulos também. Piazão lá de 20 anos, 19 para 20 anos. O João, um do lado do outro lá. Os dois murchinhos ali embaixo. Jesus tinha tudo para não estar nem aí para eles. Era ele que estava pendurado na cruz. Mas ele se importa com a dor da sua mãe Maria. Ele se importa com o coração partido do seu discípulo caçula, o João. E aí então ele se direciona a eles e fala: João, a partir de agora recebe essa mulher como se fosse o meu coração com você. Para você não ficar com o coração partido. Maria, recebe João, meu amigão, de todos os discípulos, o meu amigão, o meu caçulinha. Recebe ele como a mim, como se fosse a mim. Ele se importou. Ele não estava se importando somente na situação que ele estava encarando, que já era a mais importante, de morrer pelos nossos pecados. Mas ele estava se importando também em amar, em dar carinho para aqueles que estavam sofrendo com a morte dele ali, naquele momento. Então ele vai chegando nessa situação, começando a deixar de fazer todas aquelas outras coisas menos importantes. Mas amar os discípulos dele continuou sendo prioridade até o fim. Por que Jesus morreu na cruz, gente? Por amor, da parte de Deus por nós e por causa dos nossos pecados. Se não fosse por amor, Jesus não tinha se tornado gente como a gente. O Filho de Deus não tinha se tornado gente como a gente. Se não fosse por amor, Jesus não tinha ido para a cruz. Aí você e eu estávamos lascados.
lascadinho. A gente nem estava aqui, para falar a verdade. Eu nem teria nascido, agora que eu lembrei disso. Porque os meus pais se conheceram porque eles eram missionários e trabalhando como missionários, pregando a Jesus. Vocês não iam ter o privilégio, olha só, cara, que mancada. Vocês não iam ter o privilégio de me conhecer, porque eu não ia existir. Meus pais não iam nem ter se conhecido. Mas tirando essa brincadeira, gente, perceber como o amor, ele também não só foi importante por si só, mas foi importante para manter Jesus no foco. Foi importante para sustentar Jesus até onde ele tinha que ir. Não foi fácil. Mas ele era Deus, ele era o overpower, ele era o peito de aço, enfim. Mas ele tinha virado gente como a gente. Se fosse falar da glória eterna dele, da sua majestade, é verdade. Mas ele abriu mão da sua glória eterna para se tornar gente como a gente. Ao ponto dele ter orado e falado ao Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas eu estou fazendo esse pedido, mas a coisa mais importante é fazer a tua vontade, não a minha. O amor levou Jesus em frente. Lá no finalzinho, aqui depois de Pedro, um pouquinho para frente, 1 João capítulo 4, nos versos 10 e no 11, a palavra de Deus diz assim: nisto consiste o amor. Ele explica de maneira consistente, não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas em que Ele nos amou e nos amando deu o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou tanto assim, nós também devemos amar uns aos outros. Uma rede de amor. Um ambiente de amor. Que traz segurança. Que traz presença de Deus. Que traz um ambiente de liberdade para a ação do Espírito Santo no nosso meio. Mas olha que coisa interessante. Ele vai dizer aqui, desde o primeiro versículo, que Deus nos amou primeiro. Quando a gente nem conhecia Ele. Quando a gente nem dava bola para Ele. Quando a gente nem considerava Deus e a importância dEle. E a preciosidade dEle. Ele nos amou primeiro, sem receber nada em troca. Ele não deu com a nossa promessa de que a gente ia retribuir. De alguma forma. Porque isso não seria amor. Amor, ele é voluntário. E foi isso que Deus fez. Ele tanto nos amou que Ele deu o Filho dEle. No seu grande amor. Ele deu o Filho dEle, o Jesus, para ser sacrificado, para pagar pelos nossos pecados. Jesus pagou pelos nossos pecados, por quê? Porque Deus nos ama. Quando a gente pede perdão pelos nossos pecados, quando a gente se arrepende pelo que a gente fez, pede perdão pelos nossos pecados, e a gente tem a certeza, Deus vai me perdoar, porque eu acredito que o sacrifício de Jesus vale para a minha vida também. Sinta-se amado. A certeza do perdão dos teus pecados, pelo sacrifício de Jesus, sinta-se muito amado, sinta-se abraçado. Né? Agora na pandemia essa é uma coisa que a gente fala muito, né? Sinta-se abraçado, porque eu não posso fazê-lo, né? Com certeza. Sinta-se amado, muito amado, porque é isso que você é, queridão. É isso que você é, queridona. Muito, muito, muito amado por Deus, ao ponto dele ter pagado pelos teus pecados na cruz. Se você crê nesse amor, se você se sente muito amado por Deus, então seja como Ele é. Siga os passos dEle. Viva a vida dEle. E dentro do que a gente está falando aqui, qualquer coisa mais simples, a coisa mais óbvia, mais direta, mais clara, para a gente fazer seguindo os passos de Jesus. Amar. Amar. Cara, se você crê em Jesus, não tem coisa mais básica para você fazer do que amar.
Se você se sente amado por Deus, não tem coisa mais básica para você fazer na tua vida do que amar os outros também. O amor de Deus é grande demais para ficar represado nas nossas vidas. O amor de Deus, Ele é Jesus. O amor de Jesus somos nós. Quando a gente vê o quanto Jesus ama, a gente pode se ver aqui, ó. Nós somos resultado do amor de Jesus. Nós estamos aqui porque Jesus nos amou até o fim. Aleluias! E o nosso amor são as pessoas próximas a nós. Foi por isso que eu pedi aquela hora, de uma maneira muito simplesinha. Você percebeu? Meu irmão, será que é difícil para você dar um toquezinho, dar um soquinho aí na mão de quem está aí perto de você e dizer, olha, pode confiar em Jesus. Fica firme com Jesus. Pode confiar nele sempre. É muito isso. Mas às vezes até em coisas simples como essa, a gente gera um ambiente de amor de Jesus aqui no nosso meio. Antes de todas as coisas, o que tem que ter entre nós é o amor ao próximo. A gente pode fazer qualquer coisa aqui, mas como vai dizer um outro lugar na Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, vai dizer qualquer coisa que a gente fizer, por mais linda que seja, mais fantástica que seja na apresentação, se não tiver amor, é perfumaria, é palha. Palha. Valor nenhum. Não tem benefício nenhum, verdadeiramente. Querido, querida, essa palavra é um convite para cada um de nós, para a gente não cair na tentação da gente se encher de egoísmo. Da gente não ficar só pensando em nós mesmos. Não, não faz isso. Pensa no próximo. Você está entendendo? Por que você não precisa? Deus tem me dado muito essa palavra ultimamente. Por que você não precisa ficar tão preocupado com você mesmo? Porque você é muito amado. Você é muito amado. Tem alguém que já ama você, mas que você poderia se amar o resto da tua vida inteira. Você já é muito amado, então é natural, você não precisa se preocupar com você mesmo. Você não precisa ficar pensando em você mesmo. Você tem espaço, se você ama Jesus, se você conhece o amor de Jesus, se você crê nele, tem espaço dentro de você para o próximo. Para você amar ao próximo, para você olhar para o próximo. Viver como Jesus, pensando no próximo, como vai dizer, eu estava estudando esse texto na língua original dele, no grego, e a expressão que fala quando diz, né, que nós devemos amar uns aos outros, lá na língua original diz que nós devemos amar uns aos outros com amor fervoroso. Com amor fervoroso. O que é amor fervoroso, você sabe? Você deve falar sempre na tua casa, né? Nossa, como você está fervoroso hoje, né? Como você acordou fervorosa hoje, que beleza, né? Talvez você não saiba, mas provavelmente você já fez ovo cozido. Fez ovo cozido já? Ovinho cozido? Ovinho cozido? Já fez? Ovo cozido? Ou já ferveu café? Já passou café? Quem aqui sabe fazer café? Levanta a mãozinha aí. Ah, tem uns que já estão perto de casar aí. Que bom. Muito bom. Já sabe fazer café. Oh, que beleza. Quando a água está começando a ficar no ponto para cozinhar o ovo, ou para passar o café, o que começa a acontecer? Essa é de graça, hein? Essa é de graça. Fervor. Tá lá, borbulhando. Uhum. Aí, eles. A água fervendo, ela mostra que está pronto.
O ambiente ali dentro daquela vasilha está preparado para o que vai acontecer, para o que vai ser feito, né? E amor fervoroso é mandamento. Não é um download celestial que acontece na nossa vida assim. Deus coloca amor fervoroso na gente. Deus força a gente a amar fervorosamente, calorosamente, a amar intensamente uns aos outros. Não, sou eu que decido. É uma coisa que eu ativo em mim mesmo. Você ativa dentro de você mesmo. Ah, mas eu estou tão murchinho. Então vamos aleluiar. Dá um pulo aí. Dá um glória a Deus. Declare com a sua boca como Deus é bom. Canta um louvor. Levante-se. Dá um pulo. Confessa um versículo da palavra de Deus, uma promessa da Bíblia que queima no seu coração. Você vai ver se o teu coração não vai mudar. É mandamento, somos nós quem ativamos o nosso amor. Somos nós quem ativamos o nosso amor. E não é amar meia colher não, meia boquinha não. Água morna. Porque ninguém passa café com água morna. E nem cozinha ovo também. É quente. Quente. Amor bom é amor quente. Com intensidade. Quando você coloca todo o seu coração. É assim chegar. Nossa, como eu gosto de você. Você é uma pessoa tão legal. Quero dizer para você, eu amo você em Cristo Jesus. Você deve estar se sentindo super amado, né? Olha para o olho das pessoas. Essa palavra é para jovem. Volta a olhar nos olhos das pessoas. Olha no olho. Por que tem vergonha? Por que desaprendeu a olhar nos olhos? Tenha interesse pelas pessoas. A pessoa está perto de você. Às vezes você está vendo que ela está meio murchinha lá. Deve ter acontecido alguma coisa. Se importa com ela. Mostra para ela que, mesmo que você talvez não seja capaz de resolver os problemas dela, sei lá, sabe? Está acontecendo alguma coisa? Você quer desabafar? Sabe, é uma pessoa como você. Talvez você gostaria que fizessem isso com você. Se você passasse por um momento difícil, um momento ruim. Alguém que não, talvez nem ficaria te alugando, não. Mas alguém que simplesmente se colocaria do seu lado e falar, ó, eu não vou deixar você ficar sozinho nessa fase aí. Vou estar do seu lado aqui. Eu quero que você se anime, vamos levantar. Vamos animar. Eu vou ficar do seu lado, eu vim aqui para te ajudar. A gente se sente tão amado com isso. Sabe o que eu descobri? Dá uma viajadinha aqui. Eu descobri um jeito de acordar nosso filho Bernardo sem choro e ranger de dentes. Vocês que são pais aqui, quem aqui é pai, sabe o que é fazer os filhos levantarem da cama, né? E você que é filho, você também sabe, né? O que é a novela para levantar da cama, a maioria, né? A maioria. E aí, o que a gente fazia antes? A gente chegava e já acendia a luz para já o dia, já, né? Né? Se é para acordar, então vamos, né? Aquele barulho gostoso, né? De abrir a cortina. Aquele escândalo no quarto. E acende a luz e já começa a falar alto. E aí o ápice que todo mundo curte quando alguém é acordado. É quando chega alguém, pega a sua coberta e tira. Você está lá no quentinho, debaixo da coberta. Aí você fica animado. Aí você começou o dia. Não podia ser melhor. Né? Que coisa maravilhosa. Tiraram a minha coberta aqui no quentinho. Aí não estava dando certo. Virava uma novela, uma coisa. Aí ficava enrolando e tal. Eu pensei, vou mudar de estratégia. Aí o que eu resolvi fazer? Eu entro no quarto e vou lá e não faço nada. Não acendo luz, não nada. Não chamo para acordar, tal. Eu vou lá, enfio a mão ali debaixo da coberta e acho a mão do Bernardo.
e pego a mão dele. Aí começo devagarinho puxar a mão dele de debaixo da coberta. Estou entregando, vou acabar estragando na vida de outros aí. Mas agora já foi, agora eu comecei, tem que contar. Aí eu vou puxando devagarinho. Puxando sem força, sem nada, não falo nada. Só para ele sentir que tem alguém que está conduzindo ele. Aí depois eu começo devagarinho a puxar a coberta, só para ele conseguir tirar a cabeça para fora. Ele aprendeu isso comigo. Dormi a noite toda com a cabeça coberta. Aí eu descubro ele, só para ele conseguir pôr a cabeça para fora. Aí eu vou puxando ele devagarinho. Eu ainda aguento, né? Aí eu vou tirando ele de debaixo da coberta, ele vai se levantando, coloco ele no colo, levo ele no banheiro, coloco ele no chão e falo, faz xixi. Aí fez o xixizinho, começou o dia. Não precisa mais nada. Porque já está no banheiro, já está em pé lá. Não tem mais o quê? O ar gelado já veio, né? Enfim. Mas de uma maneira tranquila, onde ele se sente amado. Naquela situação dá para fazer tranquilo. Às vezes não dá, né? Às vezes o amor vai se manifestar de outra forma. Mas eu estou querendo dizer isso porque o amor, ele sempre vai mostrar para a gente a maneira certa de fazer. É isso que eu quero dizer. Você está entendendo? Essa que é a chave. Seja lá como. Porque às vezes, em amor, a gente vai falar não. Quando a pessoa quer que a gente fale sim. Às vezes, por amor, a pessoa vai querer que a gente elogie o que ela está fazendo. A pessoa vai querer que a gente encoraje, né? Você está certo mesmo, faz isso mesmo. Mas como eu amo aquela pessoa, eu vou falar, você está errado. Você tem que se arrepender. Poxa, mas você é meu amigo ou não é? Exatamente porque eu sou teu amigo que eu estou falando que você está errado. Você tem que se arrepender. O amor vai mostrar como a gente deve demonstrar interesse, que se importa com cada pessoa. Faça alguma coisa diante disso por ela. Algumas pessoas se sentem travadas. E eu vou dizer para você, o contexto que a gente vive, de um nível de exposição à tecnologia muito grande, provoca isso. Piorou com esse período da pandemia, do isolamento social, essas coisas. As pessoas ficarem travadas para terem contato umas com as outras, sabe? Muitas vezes a gente chega num ambiente, não é verdade? E a gente sente que o ambiente está frio e esse gelo precisa ser quebrado. A gente vai perceber a necessidade disso. E olha, guarda o que eu estou falando aqui, hein? O gelo precisa ser quebrado. Não se congele junto com o ambiente, hein? Ativa o amor fervoroso no teu coração. Porque tem gente que entra nessa. Chega num ambiente que está gelado. Ninguém olha na cara de ninguém. Ninguém se importa com ninguém. Ninguém dá atenção para ninguém. Enfim. Já que todo mundo está assim, então também vou. Não seja assim. Não seja assim. O amor de Jesus está derramado no teu coração. Ative esse amor. Exercita esse amor. Seja como diz Romanos capítulo 12, seja daquela geração que não se conforma. Cara, eu não estou gostando desse negócio aqui não. Vamos agitar esse negócio, vamos mudar isso daqui, vamos olhar uns para os outros, vamos fazer alguma coisa, enfim. E a gente começar então a dar atenção. Mas existe sim muitas pessoas que não conseguem, estão travadas. Perderam a capacidade de tomar iniciativa. De dar sugestão. Vamos fazer? E ser o primeiro a levantar. É perigoso, gente. Presta atenção nisso. Talvez você já viveu isso. Talvez você já viu ambientes isso. Onde ninguém toma iniciativa. Onde ninguém se levanta em primeiro lugar. E fica um esperando o outro. E aquilo vai gelando o ambiente. Vai gelando o ambiente. Vai gelando o ambiente. Alguém precisa tomar a iniciativa de amor. Alguém precisa se mover. E eu quero dar umas sugestões aqui, pensando sobre todas essas coisas. Uma delas que eu quero dizer: não vá embora tão rápido. Essa é a primeira coisa que eu queria falar.
Sabe como é? Uma maneira simples. Você não precisa inventar nada, cara. Você não precisa virar um arroz de festa, um palhaço de circo. Só não vai embora tão rápido. Se você se vê como uma pessoa que rapidinho você abandona o grupo, rapidinho você dá no pé, o que você acha de mudar isso? Pensa nisso. Para que haja mais espaço, mais oportunidade, para você viver esse amor. Como eu falei, você não precisa fazer nada, mas apenas estar presente. Sabe que uma vez, há anos atrás, eu tive que acompanhar uma família que nem é da nossa igreja. Uma família que estava passando por um problema muito, muito sério, assim. E o casal estava muito mal, estava quase se separando. E aí, então, a gente conversando, eu e a Moni, procurando dar toda ajuda, enfim, e orando juntos, com ela, com ele. Aí chegou um dia que teve uma festa na família. Uma festa na família dela. E essa festa na família dela era uma festa de 15 anos. E para aquela esposa, era muito importante participar daquela festa. Obrigado, Luiz. Era muito importante participar daquela festa. E aí estava bem naquela fase complicada. E aí, eu acabei conversando com o homem numa outra ocasião. O marido numa outra ocasião. E ele estava indignado, já estava querendo se separar, já estava tudo. Eu não vou nessa festa, coisa nenhuma. É da família dela, eu não quero nem saber. Enfim. Aí eu me lembrei. Eu virei para ele e falei, cara, para pensar o seguinte. Sabe-se lá o que vai acontecer, tá bem? No futuro, tá? Mas imagine que daqui 10 anos, as fotos daquela festa vão estar lá, guardadas em algum lugar. E vai chegar um dia em que a família vai estar junta e vai compartilhar as fotos daquela festa. E aí vão olhar todo mundo que estava naquela festa ali. E depois de 10 anos, eles vão olhar para aquela foto e vão ver o quê? Que você não estava lá. Porque você valorizou uma briga e deixou de ir numa festa. E agora não tem como consertar. A foto está lá para lembrar de vocês. Lembrar sempre aquele momento ruim que vocês enfrentaram. Talvez você não está a pessoa mais animada para ir naquela festa. Mas faça isso por amor, cara. Faça isso pensando um pouco menos em você. Mas tenta pensar que para as pessoas, você não está num momento bom. Então, você não precisa ficar no meio da festa, gritando, dando pulo, como se fosse a pessoa mais feliz do mundo. Isso seria falsidade mesmo. Não faz isso. Arruma um cantinho, uma cadeirinha lá no cantinho. Vai lá. Toma teu suco de laranja, tua água tônica, tua Coca-Cola lá. Fica lá. Na hora de tirar as fotos, se tiver que tirar, você vai lá e tira a foto. E volta para casa, cara. Mas pelo menos você esteve presente. E o fato de você estar presente foi um esforço de amor. E isso nunca vai ser esquecido. Eu fiquei muito feliz porque aquele meu amigo, que nem é crente, ele guardou essa palavra no coração. E ele decidiu ir na festa da família. E a foto estava lá. Todo mundo lá. Agora, sabe o que é o curioso? É que a gente não sabe do dia de amanhã. Deus deu uma graça muito grande. E deu uma sabedoria para mim e para a Moni. E a gente conseguiu ajudar esse casal a se reconciliar. Eles não se separaram. Agora imagine aquela festa da família. Que só estava ela e não estava ele, porque era da família dela e não dele. Tudo bem, o casal ia ter se arrumado lá para frente, mas aquela marca ia ficar lá para sempre. Você está entendendo, gente? Às vezes, a simples presença, não ir tão rápido assim, não largar as pessoas tão rápido assim, já abre portas, já muda o ambiente. Ele não fez nada demais, mas ele estava lá. E isso foi muito importante, né? Como isso é precioso. Sabe uma outra coisa que eu quero compartilhar aqui? Que às vezes de uma maneira muito simples, a gente pode fazer um esforço de amor pelas pessoas, é a gente escutar o que elas têm para dizer.
Faz a pergunta e deixa ela abrir o coração. Às vezes ela não quer nem conselho, sabe? Ela faz um monte de pergunta. O que você acha? E desabafa e fala, não é verdade? Aí quando você vai falar a tua opinião, ela já começa a falar de novo, falar. Porque na verdade ela nem quer a tua opinião, cara. Ela só quer um ouvido para botar para fora a coisa ruim que está ali dentro do coração dela, sabe? Ou a dificuldade, que ela está perdida, enfim. Ou simplesmente precisando de alguém que esteja do lado dela ali para acompanhá-la no momento. Outra coisa, destaque mais, aprenda a dar mais destaque, mais atenção às coisas que unem vocês. E tome a decisão no teu coração de desprezar as coisas que afastam vocês. No meio de amigos jovens, gente, isso é uma coisa que acontece bastante. Rolam brincadeirinhas, né? Tiração de sarro, tal, bababá, aquelas brincadeiras, né? Tal. Beleza, brincadeira é brincadeira. Mas às vezes a brincadeira é numa área que toca numa área sensível da pessoa. Se fizer aquela brincadeira com qualquer pessoa, vai bem. Mas com aquela pessoa, cara, foi a brincadeira errada com a pessoa errada. Entende? Aí, você vai concordar comigo, é o que se fala por aí. Agora que não gostou da brincadeira, o que falam? Você sabe, né, ligeira? Agora que não gostou, que ela não gostou da brincadeira, agora que ele não gostou da brincadeira, agora é que nós vamos fazer mesmo. Cara, isso fere pessoas. Talvez pode ser uma brincadeira mais sensível, mais delicada do que você possa imaginar. Você não sabe pelo que a pessoa passou já, sabe? E como eu falei, às vezes é uma brincadeira que para você ou para qualquer outra pessoa não dê nada. Mas aquela pessoa manifestou que essa brincadeira não rola. Não faz, cara. Não faz. Para, cara. Acabou a graça. Não fica forçando. Porque isso é alimentar, é destacar aquilo que nos afasta. E sabe o que é o pior? As pessoas aprendem isso. Aí a pessoa que um dia foi ferida por causa de brincadeira que ela não gostava, ela vai aprender, é assim que se faz. Aí ela viveu uma experiência ruim. Aí é a hora dela enfiar o pé na jaca, dela ir à forra. Aí ela começa a fazer com os outros também. Da mesma forma. Onde tem amor nisso, cara? Quando que a gente vai se tornar mais amigos, tratando uns aos outros desse jeito? Sabe? E amigo é amigo, irmão é irmão. Nós estamos num grupo aqui, tem um pouco mais de 20 pessoas aqui. E cara, se tiver aqui 50 pessoas, seriam 50 pessoas diferentes umas das outras. Mas é claro que vão aparecer coisas diferentes entre nós. Diferenças entre nós. Não tem problema. Isso pode ser até positivo. O que não dá, gente, é para a gente ficar dando destaque àquilo que nos afasta. Ao invés de a gente dar destaque àquilo que nos une. Que nos torna mais ligados, mais fortes. Tem também uma outra coisa que talvez, a única coisa que você vai poder fazer por alguém, você não tem palavra para dar para ela de conselho, sabe? Você não tem condição de ajudar na situação que ela está. Você não tem carros, talvez você não tenha dinheiro suficiente, você não conhece o que ela está precisando, enfim. Mas uma coisa eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui pode fazer. Olha, eu não sei o que fazer por você nesse momento, mas eu posso orar. Você aceita eu orar por você? Dificilmente. Apenas uma pessoa muito ferida assim num nível hard mesmo, de dor na alma, ou uma pessoa muito endemoniada, não vai aceitar receber uma oração. Naturalmente, as pessoas aceitam receber uma oração. Para quem ora, é muito simples, cara. É só orar, falar com Deus. Mas para quem recebe, cara, talvez pode ser o dia da pessoa, cara.
Seja lá onde for, dentro do carro, na faculdade, na escola, na hora do almoço, no trabalho, ou se tiver uma janelinha ali no serviço mesmo, ó, dá uma paradinha aí, 1 minutinho só, eu vou orar aqui com você, sabe? Como é importante isso, galera. E eu queria só ressaltar mais uma coisa, que talvez você esteja perto de pessoas com quem você não tem amizade. E às vezes, a gente gela tanto, que a gente usa isso como desculpa para se afastar e para se isolar. Ah, eu estou lá, eu não tenho nenhum amigo lá, então eu vou embora, vou ficar sozinho. Queridão, queridona, faz um amigo novo. O que você acha da ideia? O que você acha da ideia de fazer uma amizade nova? Amigo bom, todo mundo gosta. Que tal você pensar nessa possibilidade? De não se isolar. Mesmo se você estiver num momento ruim, aquilo que eu falei no começo, fica um pouco mais. Para ver o que Deus talvez esteja querendo fazer. E talvez pode rolar uma amizade, uma coisa tão legal que vai ser uma bênção na sua vida. E você poderá ser uma bênção na vida de alguém também. Sabe que a palavra de Deus em Provérbios capítulo 10, o verso 12, vai dizer assim: o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. O ódio, ou às vezes não precisa nem ser o ódio, mas às vezes a simples indiferença, eu não me importo com você, você para mim é nada, sabe? Como diz a palavra de Deus, é um veneno terrível. Veneno mesmo, para o coração. Mas o amor, se tem um veneno, que é o ódio, ou a indiferença, o amor é o remédio. Aleluias. O amor é o remédio. Ele é o principal remédio para curar qualquer pecador dos seus pecados. Por que uma pessoa confia no sacrifício de Jesus? Porque com Jesus ela não se sente agredida, perseguida, ela se sente amada. Eu sinto segurança com Jesus. Jesus não vai falhar comigo. Talvez as pessoas falhem e vão falhar, mas Jesus nunca vai falhar, porque Ele me ama. Eu me sinto seguro com Ele. O amor cura, o amor limpa, o amor liberta. É a melhor forma de ajudar e curar alguém que está no pecado. É o amor. A gente se acostuma a tirar o time de campo, a gente sair, a gente se afastar, a gente se isolar, a gente cancelar pessoas na nossa vida, quando essas pessoas pisam na bola. E talvez, galera, seja exatamente esse momento, o da pisada na bola, que seja o mais importante de você fazer exatamente o contrário. Ir na direção daquela pessoa. Se coloca no lugar de alguém que pisa na bola. Talvez você nunca pensou nisso. Se coloca no lugar de alguém que pisa na bola. Você pisou na bola. Cometeu uma falha. Cometeu um pecado. Fez alguma coisa estranha lá. Tá? Aí, todo mundo que estava em volta de você te isolou. Não olhou mais na tua cara. Se afastou. Cancelou você das vidas delas. E você então se vê sozinho, como alguém que acabou de dar uma aprontada, uma pisada na bola feia. O que vai passar? Quais são as ideias que vão passar pela cabeça dessa pessoa? Eu pequei e agora eu estou isolado. Ela vai se sentir motivada a fazer o quê a partir daquele momento? Ah, eu vou melhorar a minha vida porque agora eu estou sozinho, isolado. Não é assim que acontece. Não é. As pessoas se sentem encorajadas. Ah, é? Já que porque eu errei, todo mundo me abandonou, então agora eu vou aprontar mesmo. Eu vou enfiar o pé na jaca. Eu vou à forra. E está cheio de gente aí fora, ferida, aprontando, dando cabeçada na vida, fazendo besteira,
brincando, arriscando a vida, porque um dia falharam. Não é para passar a mão na cabeça. Não, mas é queridinho, não errou tanto assim. Errou. Pisou na bola mesmo. Falhou feio. Não estamos discordando disso. Mas no momento em que ela precisava de alguém que ficasse do lado dela, para chegar, eu te amo, então eu estou aqui do teu lado, mas não é para passar a mão na tua cabeça, não, é para puxar a tua orelha. Eu estou aqui para dizer para você, eu vim aqui do teu lado para te tirar dessa caca que você está arrumando aí, com a tua vida. Entende? Esse talvez seja o momento. Só que o mundo onde a gente vive acostumou a gente. É só apertar um botão. É fácil demais, cara, anular as pessoas, cancelar as pessoas da nossa vida. Aí a gente começa a fazer isso uns com os outros também. A pessoa fala um negócio meio estranho, a pessoa brinca de um jeito que eu não gostei, a pessoa curte coisas que eu não curto, ou não gosta das coisas que eu gosto, e a gente aprende isso, a fazer isso uns com os outros. É muito triste essa situação, galera. Está mais um texto, Tiago, capítulo 5, verso 20, vai dizer: saibam que aquele que converte um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Se a gente se afasta, a gente está entregando, a gente está se conformando com a situação daquela pessoa, de perder aquela pessoa para o pecado, para o mal. E eu quero orar com você nesse momento. Você pode fechar seus olhos?